Então, ó, partes de um avião. Tá? Definição de avião, né? Eu acho que talvez já tenha até comentado com vocês, o Antônio tenha comentado, tá? Então, ó, um avião é definido como uma aeronave de asa fixa, tá? Mais pesada que o ar, movido por propulsão mecânica, que é mantido em condições de voo devido à reação dinâmica do ar que escoa através de suas asas, tá? Bom, existem aeronaves aí de asa móvel, né, asa rotativa, que são os helicópteros, tá? Mas no caso do avião, a asa é fixa, ok? Só a asa não faz o avião decolar, subir, voar, né? Vocês sabem disso, né? É preciso que tenha vento, tá? Né? E para que haja vento, né? Ou melhor, na verdade é o contrário, né? É o avião que vai voar, vamos supor que o ar esteja parado, ok? Então vai ter que ter uma propulsão para fazer que gere, vai ter o empuxo, né? A força que ele vai fazer para frente, e aí vai gerar dois movimentos bem característicos, né? Um movimento contrário, né? Do ar que vai fazer sobre o avião. E aí vai ter a força de arrasto, né? Que depois eu vou comentar com mais detalhes, né? Que é a força resistente ao movimento, e também pode ocorrer, né? Vai ocorrer, no caso, devido à geometria das asas, a força de sustentação, tá? Que vai fazer o avião subir ou se manter no ar, tá? Mas depois a gente vai entrar nesses detalhes aí. Bom, então, ó, falando sobre o avião, o que é importante, né? Que é uma aeronave de asa fixa aí, tá, ok? Mais pesada que o ar, tá? Que não é no caso do balão, né? Ele era mais leve que o ar, tá? Ou os dirigíveis também, né? Tinha alguns detalhes aí. Bom, antes de começarmos a falar, é importante nós atentarmos aos eixos de um avião, tá? Nós temos aqui ao longo do eixo da fuselagem, tá? Que é essa parte principal aqui do avião, onde ficam os pilotos, os passageiros, tá? Nós temos o eixo X, tá? Ou eixo longitudinal, tá? Num eixo perpendicular ao eixo X, tá? Mas lateral, nós temos o eixo Y, tá? Que é nesse sentido aí que vocês estão vendo, tá bom? E depois o eixo vertical, tá? O eixo Z, tá? Ele é no sentido para baixo. Então, se nós pegarmos os dedos, tá? Do eixo X e tentar rodar em direção ao eixo Y, o polegar vai ficar para baixo no eixo Z, tá? Então, está de acordo aí com a regra aí do sentido dos eixos, ok? Se pegar o eixo Y, os dedos do eixo Y, e tentar girar até chegar ao eixo Z, o polegar vai apontar para o eixo X, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, já estou dando essa nomenclatura, tá? Que depois nós vamos usar aí para poder fazer alguns cálculos aí para vocês entenderem, tá? Bom, além disso, tá? Isso aqui são só os eixos, tá? Nós temos um outro detalhe, tá? Nós temos um movimento de giro do avião em torno do eixo X, o movimento de giro, né, do avião em torno do eixo Y e em torno do eixo Z, tá? Quais são esses nomes, o que acontece, tá? Então, ó, eu vou falar da rolagem, tá? Que é em torno do eixo X, tá? Então, ó, rolagem, tá? É um nome dado quando o avião gira em torno do eixo X, tá? Em torno da fuselagem, tá? Então, ou a asa direita, por exemplo, vai para baixo, consequentemente a esquerda vai para cima, ou vice-versa, tá? Olhando, quer dizer, a esquerda e a direita olhando de frente, tá? Ou se essa aqui a esquerda subir, a da direita vai descer, ok? Um outro nome, tá, que ocorre é o giro do avião em torno do eixo lateral, que é chamado de arfagem, tá? Isso vai fazer com que a ponta do nariz
vá para baixo, tá? Ou a ponta do nariz vá para cima, tá? Isso vai ficar característico, tá? Que pode fazer também o avião subir ou descer, né? Ou na verdade girar em torno do próprio eixo aí, ok? Fazer acrobacias em torno do eixo, desse eixo lateral. E o outro nome, tá? Que é o giro do avião em torno do eixo vertical, é chamado de guinada, tá? Então nós temos aí esses três movimentos, tá? Que são o giro em torno de um determinado eixo, ok? Então nós temos aí a rolagem em torno do eixo X, a arfagem em torno do eixo Y e a guinada em torno do eixo Z. Tá? Bom, eu acho não sei se o Antônio comentou ou não, né? Mas nós temos aí o avião, tá? E o objetivo é o quê? É projetar uma aeronave, ok? Seja um projeto de uma aeronave real, tá? Digamos assim, como se fosse para levar passageiro, ou para o aerodesign, tá? Então aí nós temos algumas partes do avião, existem outras, né? Vou comentar só algumas, né? Já até comentei, a fuselagem, quando se fala fuselagem, tá? Essa parte principal aqui do avião, do eixo, né? Onde vai o piloto, onde tem, carrega as pessoas, as cargas, né? Daqui para as malas das pessoas, ou mesmo cargas quando é só um avião cargueiro, né? Nós temos aqui na frente, geralmente, a cabine de comando, o cockpit, tá? As asas, ok? Aqui. Nós temos as turbinas, os motores, na verdade, os motores, tá? Para gerar aí a força, o movimento para o avião poder andar, né? Ir para frente e voar, tá? Pode ser para trás também, mas o mais comum é ir para frente, tá? Nós temos os flaps, tá? Aqui próximo à fuselagem, tá? Eles fazem um movimento de para baixo ou para cima, né? Um movimento giratório, no caso, quando eles vão para baixo, né? No sentido do eixo positivo do eixo Z, eles aumentam o arrasto, tá? E quando para cima, eles aumentam a sustentação, que pode fazer o avião, ajuda o avião a subir, ok? E os aileron, tá? Tanto aqui desse lado aqui como do outro, tá? Eles fazem o avião girar em torno do eixo X, tá? Que é a rolagem que ele faz, ok? Quando o aileron inclina para baixo, o outro vai para cima, e assim sucessivamente, tá? Não tem sentido os dois girarem para o mesmo, inclinarem para baixo, que aí vai ter a mesma função do flap, tá? Esse winglet, tá? Ele começou a surgir, tá? Antigamente os aviões não tinham esses winglets, tá? Eles ajudam na questão de diminuir o arrasto, um arrasto induzido, tá? Que depois eu vou comentar por quê, porque tem a ver com o perfil da asa e com a própria asa aí, ok? E nós temos aqui essa parte aqui, esses estabilizadores, tá? Tanto o estabilizador horizontal como o estabilizador vertical, tá? O estabilizador horizontal e o profundor, né? Serve para, principalmente o profundor, para dar estabilidade para o avião no sentido horizontal, e serve também para controlar a inclinação do avião. E o estabilizador vertical mantém ele, né, numa determinada essa direção aí, né, controlar a guinada. E o leme serve para mudar a questão do giro do avião em torno do eixo Z aí, ok? Bom, depois a gente comenta com mais detalhes, né? Quer dizer, um dos primeiros fazer o projeto do aerodesign, um deles é poder estimar
um volume de cauda, tá? E depois a gente vai ter uma estimativa da questão de qual asa que vai ser usada para que possa atender os requisitos do projeto, ok? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, então, ó, a fuselagem, né, como a gente falou, né, ela inclui a cabine de comandos, que contém os assentos para seus ocupantes e os controles de voo da aeronave. Também possui compartimento de carga e os vínculos de fixação para outros componentes principais do avião. Muito bem. Como que essa fuselagem pode ser construída? Tá? Quais as melhores maneiras? Existem 3 modelos principais, tá? A treliçada, tá? Que nós temos aqui os braços verticais, tá? Ela é formada por essa estrutura, tá? E aqui nós temos aqui as longarinas, ok? E aqui os braços diagonais, tá? Para aviões de pequeno porte, bem pequeno, essas treliçadas, elas funcionam bem, tá? Como é o caso do aerodesign, tá? A gente não vai fazer uma fuselagem que seja muito pesada, né? Porque a gente já vai ter na questão da prova, né? Uma questão do avião com carga, né? Então, quanto mais leve for a fuselagem, melhor, tá? Claro que ela precisa ser resistente também. Uma outra tipo de fuselagem, tá? No caso, é o monocoque, tá? O monocoque nós temos aqui as cavernas, tá? Que são estruturas para manter a carga, tá? E aqui nós temos a caverna de reforço, tá, ok? E aqui o revestimento, tá? Esse revestimento às vezes pode ser de tecido, pode ser de alumínio e ele não tem longarinas, tá? No caso das treliças, tá? Que são aviões de pequeno porte, como eu falei, pode ser ultraleve. Geralmente você pode usar madeira balsa, fibra de carbono, tá? Que dá uma boa resistência e mais leveza. Okay? Depois a gente vai pegar um avião comercial, tá? Se eu não me engano é o Airbus 380. Vou mostrar para vocês a composição dos materiais aí do avião, ok? Os principais. Bom, e aí nós temos um outro tipo de fuselagem que é chamado de semi-monocoque, tá? Então, ele é uma junção do monocoque com a treliça, ok? Então, nós temos aqui o revestimento normal, tá? Temos as longarinas e nós temos as cavernas. Então, nós temos esses 2 componentes que aparecem aí no semi-monocoque, ok? Por exemplo, ele é usado em transportes de passageiros, tá? Nos aviões lá de 170, 190, ok? Bom, aqui é uma estrutura monocoque de um avião, tá? Um avião de pequeno porte, tá? Aqui estão as cavernas, ok? E tem aqui tá transparente, mas aqui viria o revestimento nessa superfície aí transparente, ok? Vocês podem ver que esse aqui é um avião de asa retangular, tá? Só para já adiantando um pouco. E os perfis aqui, ó, estão aqui, tá? Depois eu vou comentar com mais detalhes aí o avião, a questão do avião, tá? Aqui, ó, a figura de uma estrutura semi-monocoque de um avião, tá? Aqui essas estruturas aqui, tá? Ao longo da fuselagem são as longarinas, ok? Ó, essas aqui assim, ó, essas menores, tá? E as cavernas são essas estruturas aqui que estão ao redor, né, em torno da parte da seção aí do avião, tá? Então eles estão na vertical, tá? Então ele mostra uma estrutura
que que é a estrutura mais usada para os aviões comerciais, de um modo geral, tá? Principalmente os de grande porte, ok? Como eu disse, né? Então ó, aqui, ó, em fevereiro de 2017, a Airbus instalou uma máquina de impressão 3D para peças estruturais de aeronaves de titânio, usando manufatura aditiva de feixe de elétrons, tá? Da SAIC, né? Então, ó, esses aqui são alguns modelos, bom? E os materiais, a composição do avião comercial, né? De um modo geral, a maior parte é alumínio, tá? Exceto esse aqui e tal, né? Esse aqui tá um pouco, esse aqui tem outros materiais, tá? Mas grande parte, a maior parte é alumínio. Depois vem o aço, ok? Depois o titânio, tá? Alguns compósitos, com exceção do B787, tá? E aí uma pequena parte tem outros materiais, tá? Então, esse aí foi o que o Airbus fez para poder detectar esses materiais aí, os materiais das estruturas da aeronave, ok? Bom, então, até agora nós falamos da fuselagem, ok? E agora nós vamos entrar na parte da asa, tá? Então, ó, as asas são superfícies sustentadoras unidas, tá? A cada lado da fuselagem e representam os componentes fundamentais que suportam o avião no voo, né? Então, são elas que vão ajudar, né, assim, fazer com que o avião possa levantar voo, possa se manter com uma determinada velocidade e altitude sem que possa sofrer grandes turbulências, sem poder perder a sustentação, né, sem cair no caso, tá? Então essas superfícies é que vão, a asa no caso, né, com o seu dimensionamento, é que vai poder manter esse avião funcionando, desde que o motor também não falhe, né? Claro, né? Bom, e aí existem algumas categorias, né? A classificação da asa quanto à sua fixação à fuselagem, tá? Nós podemos ter um avião de asa baixa, tá? Ele fica abaixo da fuselagem, é uma estrutura única, tá? Nós podemos ter um avião de asa média, tá? Então ele termina aqui no meio da fuselagem e depois a outra parte continua do outro lado. Nós podemos ter um avião de asa alta, tá? Fica bem assim fixada a parte de cima da fuselagem, tá? E temos também a asa parasol, tá? Que ela fica fica fixada por esses elementos aqui, por essas estruturas, tá? E fica acima da fuselagem. Bom, cada avião tem cada projeto, né, vai de acordo com um determinado tipo de definição da fixação quanto à fuselagem, tá? Então, assim, pode ser definido o que vai ser feito, fazer os cálculos, né? E cada avião que é projetado, ele é projetado com uma determinada finalidade. Então, existem inúmeros projetos de aviões, tá? Cada um com uma característica, né? Cada um com seus ganhos, né? Pontos que vão a favor e alguns outros contra, né? Então tem que se ver no projeto desse avião como um todo, né? Qual é o principal objetivo em se determinar se vai ser asa baixa, asa média ou asa alta, né? Não tem só isso, né? Existem outros detalhes também. Isso é uma parte deles, tá? Eu peguei aqui alguns exemplos, tá? Para a gente poder ver. Então, ó, nós temos aqui, ó, esses dois aviões aqui, tá? Um de pequeno porte, um de porte maior, tá? Os dois aviões com asa baixa, tá? Percebam aqui que, no caso,
deste avião aqui da direita, né, nós temos uma asa baixa e o motor fica abaixo da asa, tá? Quase que fica muito próximo à pista, né? Então, uma das vantagens, né, do avião próximo é a parte da manutenção, que você não precisa colocar escada, subir, alguma coisa assim. Então, essa é uma das vantagens da asa baixa, ok? A desvantagem, né, que uma asa baixa, ela cria um arrasto maior, né, na hora de decolar, principalmente quando a asa é baixa, ok? Uma asa baixa, tá? Ela pode ter um desempenho um pouco maior, tá? Ela pode ser um pouco mais instável, porque o centro de gravidade de todo avião fica um pouco mais para cima, tá? Geralmente são usados para jatos executivos, tá? Alguns Boeing aí, Airbus, Embraer, tá? E ela pode desenvolver mais velocidade, tá? Por isso que eu falo, né? Depende muito do que se deseja. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, um avião da Airbus, tá? O 380, ok? Ele, né, um dos maiores aviões aí de transporte de passageiro, tá? A asa é baixa, né? E os motores estão abaixo da asa, ok? São 4 motores, ok? Aqui agora eu vou mostrar algumas características desse avião, tá? Eu quis colocar um pouco desses dados porque realmente ajuda a gente poder entender, ver como que é, assim, isso realmente é verdadeiro, qual é o tamanho, né? Só para vocês terem ideia, né? A potência dos 4 motores é de 308.430 cavalos, né? São aviões de 230, com potência de 230 megawatts, tá? Se nós dividirmos por 4, né, cada motor tem 57,5 megawatts. Dividido por 4, aqueles motores lá, dá aproximadamente 77 mil cavalos. Ok? Se nós pegarmos um carro comum aí, né, popular, de 100 cavalos, né, seriam 770 carros para um motor dessa aeronave, tá? Peguei um carro popular aí de 100 cavalos, mais ou menos, só para ficar fácil a conta também, né? Porque é normal ter um carro aí 1.0 de aproximadamente 100 cavalos, ok? Ó, pra vocês terem uma ideia, né? O comprimento da fuselagem é de 72 metros, tá? A envergadura, tá? É de 79 metros. O que é essa envergadura? É a distância de uma ponta da asa à outra ponta da asa, tá? Então, essa é a chamada envergadura, tá? A altura é de 24 metros e a área da asa de 845 metros quadrados, tá? Mais para frente eu vou mostrar um avião, né, de 1919, 1900 e pouco aí, que ele foi construído, que ele tinha uma área de asa mais ou menos 720 metros quadrados, tá? Só que na época não existia toda essa tecnologia igual existe hoje, né? Um conhecimento mais amplo, tudo, tá? Vocês vão ver o que aconteceu com aquele avião, tá bom? Nós temos também, tá? Esse alongamento é de 7,4, tá? O que significa o alongamento, tá? O alongamento tem esses conceitos tudo nos slides um pouco abaixo, tá? Eu coloquei, deixei escrito, né, que eu achei melhor, tá? O alongamento, ele é a razão entre a envergadura e a corda, e o tamanho da corda, tá? Nós vamos ver que, por exemplo, se um avião tem uma asa retangular, tá? O tamanho da corda, tá? Que depois eu vou comentar também, tá? Deixa eu pegar aqui e voltar, se tem. Aqui não dá para ver, nem nesse aqui, mas ó, eu vou
A corda é a distância da parte da frente da asa até a parte de trás. Depois eu vou explicar qual é esse nome técnico aí, tá? Para vocês. Quando nós entrarmos... Então, é a relação, essa relação. Mas nem sempre o avião ele tem a mesma corda próximo à fuselagem e na ponta da asa, tá? Então, muitas vezes se usa, né, o termo a corda média. E ao invés de trabalhar a relação entre envergadura e corda média, né, se usa o quadrado da envergadura dividido pela área da asa, tá? Então, é isso que a gente trabalha. E no caso da área da asa, tá? É uma área plana, tá bom? Mesmo que a asa tenha a sua curvatura em cima, embaixo, tá? Se trabalha com área plana. Bom, um ponto importante é o peso máximo de decolagem, né? Que é de 575 toneladas, tá? A velocidade máxima que ele atinge é de 970 km por hora, chega a uma velocidade praticamente próxima à velocidade do som, tá? A velocidade cruzeiro é um pouquinho abaixo, tá? Como eu falei, né? Velocidade máxima é 85% do número de Mach, tá? O número de Mach é um número adimensional que ele relaciona a velocidade da aeronave com a velocidade do som, tá? Então, o número de Mach é a velocidade da nave sobre a velocidade do som, né? Na verdade, esse número, ele mede, ele mede o quê? A força de inércia sobre a força de compressibilidade, tá? É isso que ele mede. Tá? Bom, e esse alcance, esse MTOW, tá? Professor, Oi. com licença, desculpe interromper. O Fábio disse lá no grupo do WhatsApp que está tentando entrar. Então, esse MTOW aí, digamos assim, né? É o Maximum Take-Off Weight, tá? Então, nada mais é do que o peso máximo para decolar, ok? Né? Na verdade, ele tem um alcance com peso máximo, né, de 15.700 km, ok? Tá aqui, ó, esse MTOL tá aqui, ó, para o peso máximo de decolagem de 575 toneladas, ok? Então, o avião é projetado para isso, ok? Bom, esse aqui é do Airbus, né, o 380 aí. Tá aqui, ó, o que significa, tá? Coloquei, deixei aí. Ah, tem um outro termo que aparece, tá? Na verdade, aparece o nome Thrust to Weight, tá? Que é a relação taxa empuxo-peso. Tá? Então, isso aí é muito importante, assim, quanto maior essa relação, tá? Que no fundo é como eu falei, Thrust to Weight, tá? Melhor para uma aeronave poder ter um desempenho, né? Indica o desempenho do motor aí dessa aeronave, ok? Nesse primeiro aqui não apareceu, mas nos outros, um ou outro vai aparecer, tá? Tá aqui, ó, uma outra coisa que às vezes aparece, eu esqueci de comentar, né? Tá aqui, ó, alongamento 7,4, tá? Então, ó, o que é o alongamento, tá? É a relação entre a envergadura, tá? Então, esse alongamento, tá? A R, ok? Ele é a relação entre a envergadura e a corda média, tá? Como é muito variável mesmo a corda ao longo da asa, muitas vezes se usa o quadrado da envergadura, né, envergadura ao quadrado, dividido pela área da asa. Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos, ok? Asas com pouco alongamento, que é essa asa aqui desse avião, tá? Desse Piper aqui, desse, né, Cherokee, tá?
Um avião com pouco alongamento, ele permite fazer manobras, né, giros mais facilmente do que um avião com grande alongamento. Já um grande alongamento dá mais um pouco de estabilidade aí pro avião, tá? Então nós temos aqui uma asa de grande alongamento, esse Bombardier, tá? Um grande alongamento é a asa desse planador aqui, ok? E o Concorde tem um alongamento muito baixo, né? Porque aqui, ó, esse aqui, ó, essa área da asa, né? Se a gente pegar esse alongamento aqui, elevar ao quadrado e dividir pela área da asa, vai dar um valor grande. Já aqui, ó, esse alongamento, tá? Ele aqui é variável, ok? E aí nós temos a área da asa, que é uma área da asa muito grande comparada mais ou menos com esse planador aqui, ok? Bom, nós temos aqui novamente o avião Airbus 380-800, tá? Um outro avião. Nós temos aqui o avião Boeing 747-400, tá, ok? Com 4 motores também, ó, os 2 desse lado e tem 2 desse outro lado, asa baixa, tá? São aviões de grande porte, tá? Existem as fichas técnicas deles todos, mas eu não coloquei de todos, porque senão a gente vai ficar assim, toda a vida comentando. Eu coloquei de alguns só para vocês perceberem as diferenças das características dos aviões, tá? Dá para fazer um estudo só disso, de coletar as características, colocar em gráfico, ver como que tudo isso se comporta, ok? Aqui nós temos um Bombardier 200, tá? Um avião de asa baixa, tá? São 2 motores e percebam que ele está em cima da asa, tá? Do outro lado não dá para ver, tá? Mas dá para ver que não está embaixo, né? Então tem esse avião aí desse tipo aí com essa característica, tá? Eu não vou mostrar todos os aviões, tem uns detalhes outros, negócio das asas, uma coisa assim, mas eu vou mostrar algumas principais, tá? Então, ó, perceba que esse comprimento do avião já é de 27 metros somente, uma envergadura também de 27 metros, tá? Ele tem um alongamento de 12, tá? Maior do que aquele outro do Airbus, tá? Mas, ó, ele tem um peso máximo de decolagem, né? De 22.800 kg, ok? São 2 motores turbo-hélice, nesse caso, tá? A potência dele é de 1.850 kW, beleza? 1.850 kW equivale a quantos cavalos, né? Só para a gente ter uma noção aí. A 2.515 cavalos, tá? Cada motor aí, tá? É bem diferente do outro, tá? A velocidade máxima é de 511 km por hora e o alcance com máximo de peso é de 1.528 km, tá? E aí o teto máximo de altura de voo de 7.620 metros, tá? Essa razão de subida, tá? É de 6,88 metros por segundo, tá? Quanto que ele sobe, tá? Para a velocidade que ele sobe aí do avião, ok? Então essa é a velocidade dele. 6,88 vezes 3,6, a velocidade de 24 km por hora. Tá? Bom, depois a gente entra. Aqui, ó, nós já temos o avião de asa alta, tá? O Cessna 280, tá? É um avião de executivos, tá? Geralmente, tá? Ó, o comprimento dele já é menor, de 11 metros. A envergadura, 15,87 metros, tá? A altura de 4,55 metros, a área da asa de 25,9 metros quadrados, um alongamento de 9,7. Tá? Peso máximo de decolagem de 4 toneladas praticamente. Tá? Nós temos esses motores aí de 867 HP ou 647 kW. Tá? São já motores com menos potência, porque precisa de menos... O peso é bem menor, tá? A velocidade máxima também já é menor, de 340 km por hora, tá? E a velocidade máxima em Mach é 0,28 do número de Mach, ok?
Aqui nós temos um outro avião de asa baixa, tá? O ERJ-145 da Air France, ok? E aí tem algumas categorias deles, tá? O RJ desde 135, 140, 145, tá? Os comprimentos deles que variam de 26 a quase 30 metros, a envergadura de 20 metros, a altura dele é de 6 metros, o peso máximo da decolagem é de 18.500 kg até 20.000 kg, tá? Carga máxima variando de 4.500 a 5.900 kg, tá? A distância para decolagem, tá? Então, de 1 km, um pouquinho, né? 1 km 300 para decolar. Os motores, né? São os turbofans aí, ok? Velocidade máxima dele de 830 km por hora, Mach de 0,8, tá? A razão de subida, tá? Aqui ele está em 3.500 fpm, tá? Isso aí dá um quanto que ele sobe em termos de feet per mais, né? Pé por milha, tá? Existe um aparelho que mede essa razão de subida aqui, ok? Esse thrust weight, né, que é a razão entre o empuxo por peso, 5,41. Por isso que eu falei que ia aparecendo alguns outros, tá? Bom,